Dia a todos. Eu sou a Melissa Brandão, da Dynatrace, trabalho no marketing. Está conosco o Bruno Badini, CEO da Vertigo, e o Ítalo Silva, Sales Engineer da Dynatrace. Gostaria que vocês dissessem se o áudio está bom, se vocês estão nos escutando. Vamos falar sobre gerenciamento de portais Liferay com soluções de APM, de performance digital. Eu gostaria de pedir que, se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer da apresentação, que vocês deixem registradas na seção de questions, que vocês veem no dashboard de vocês. No final da apresentação, perto das 11 horas, nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Uma outra informação é que esse webinar está sendo gravado e a gente vai compartilhá-lo no futuro, tá bom? Ótimo webinar para todos. Bruno. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse webinar, gerenciando portais Liferay com soluções de performance digital, realizado pela Dynatrace em parceria conosco da Vertigo Tecnologia. Eu sou Bruno Badini, CEO da Vertigo Tecnologia. Compartilho com vocês aqui a apresentação breve da minha parte, onde eu falarei muito rapidamente quem somos nós. Para quem ainda não conhece a Liferay, quem é a Liferay e o produto carro-chefe dela, que é o Liferay DXP, os benefícios para os líderes digitais e como funciona por dentro a monitoria de soluções Liferay usando o Dynatrace. Bom, falando rapidamente sobre quem é a Vertigo Tecnologia, nós somos uma consultoria de TI que foi fundada em 1993 e que tem como principal missão apoiar os nossos clientes no processo de criação de negócios digitais. Nossa matriz fica no Rio de Janeiro e temos operação no Brasil inteiro, mas prioritariamente São Paulo, Brasília e Espírito Santo. Bom, o que nós fazemos? Por que a gente existe? Temos três pilares aí de sustentação do nosso negócio. O primeiro deles voltado para relacionamento com o nosso público, através de plataformas digitais. O objetivo é criar experiências únicas, personalizadas para cada público. Conectar negócios dos nossos clientes ao ecossistema de parceiros e de clientes através de práticas de integração de sistemas e de APIs, criando novas oportunidades e monetizando novos negócios através da conexão entre parceiros e clientes. E, por último, a gestão de toda a experiência digital através do conhecimento das aplicações e dos indicadores de negócio que cada aplicação fornece para a tomada de decisão apoiada em dados reais. Como fazemos isso? Através das nossas parcerias. Temos a afiliação com as principais marcas do mercado, a citar a Liferay, que é tema desse webinar de hoje. Somos Gold Service Partner e Gold Training Partner. Somos parceiros da Dynatrace e por isso estamos aqui fazendo o link entre as duas plataformas. A plataforma líder por anos consecutivos na linha de Digital Performance Management. Outros players que somos parceiros com muito orgulho, a MuleSoft e WSO2, que são dois players open source do mundo de integração de sistemas. Oracle, uma marca muito conhecida, somos Gold Partner e estamos avançando a passos largos na parceria com o Docker, nos tornando Regional Consultant Partner da Docker para implementação de projetos de DevOps e de Docker. Bom, quem confia em nós? Alguns dos clientes que nós temos muitos orgulhos em ter no nosso portfólio, a Ipiranga Petróleo, a Cervejaria Bembev, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Casa da Moeda, a Prefeitura do Rio de Janeiro, entre outras marcas conhecidas de vocês aí. A RNP, a TIM, enfim. Bom, e quem é a Liferay? Para quem ainda não conhece, falando rapidamente. É uma companhia global com 20 escritórios em todo o mundo e a presença em mais de 40 países através de seu ecossistema de parceiros. Uma empresa que apresenta um crescimento de 80% ano sobre ano na América Latina, com escritórios em Recife, São Paulo, Bogotá e em vários outros em fase de criação e abertura.
uma empresa que é elencada no Vendor Landscape da Forrester para Digital Experience Platform e reconhecida como líder no quadrante mágico de portais horizontais do Gartner desde 2010. Tá? Então tem um histórico bastante interessante aí nesse universo de portais e plataformas digitais. Vários setores já fazem uso de soluções Liferay para tirar proveito e melhorar a experiência de seus clientes. Bancos, segmentos de saúde, governo tem uma utilização muito intensa do Liferay para entregar soluções mais otimizadas de transparência de dados, de serviços para o cidadão, de conectividade e de dados abertos. Muitas empresas de varejo, muitas empresas do ramo de aviação aérea, muitas empresas da área de educação, muitos bancos com estratégias de bancos digitais. Então, isso para citar alguns dos setores que fazem uso de soluções Liferay. Para citar também algumas empresas que confiam nas soluções Liferay e também na Vertigo, a gente traz alguns nomes aí, o Ministério Público, o Iplan Rio, a Casa da Moeda, a RNP e outras empresas, esses são clientes especificamente da Vertigo Tecnologia, e outras empresas que a gente tem muito orgulho de ter no portfólio da própria Liferay, como a Latam, a Avianca, a Smiles, a Bosch, a Telefônica, alguns desses projetos, Santander, algumas outras. Isso é uma pequena parcela dos clientes Liferay no Brasil e no mundo. Bom, falar do que é mais importante agora, que é a oferta, o novo produto, o novo posicionamento da Liferay, que é o Liferay Digital Experience Platform, também conhecido como Liferay DXP. Tá? Como o próprio nome já diz, o Liferay Digital Experience Platform é uma plataforma de transformação digital, uma plataforma de experiência digital. O porquê da Liferay estar num processo de reposicionamento de um produto de portal para um produto de experiência digital. Porque, segundo Gartner, o principal desafio técnico enfrentado para as iniciativas de experiência digital é a integração inadequada com sistemas de back-end. Exatamente a mesma coisa que o Forrester fala e todos os outros institutos de pesquisa e de consultoria mundo afora, Deloitte, Accenture. Então, o que carece muito nas soluções digitais é uma plataforma que permita fácil integração entre os sistemas de uma corporação e com seus clientes finais, permita a entrega de serviços modulares de forma fácil, ágil e sem interrupção dos demais, e uma plataforma de execução que auxilie na entrega dessa solução como um todo. E é exatamente isso que o Liferay DXP se propõe a entregar. A possibilidade de criar experiências, construir sites, aplicativos que entreguem conteúdo personalizado e contextualizado, entender quem são os clientes, quer dizer, saber que momento que aquele cliente está, se ele é mais propenso para uma conversão, de uma compra, se ele está chateado com a performance de aplicação e por isso não está retornando para o seu site, e com isso te dá a possibilidade de preparar para uma mudança, preparar para os novos modelos de negócios digitais, onde o cliente está onipresente, independente do canal. A gente vê que, na verdade, o conceito de digital ele não é um conceito focado meramente na área de marketing. E é isso que o Liferay DXP entrega, a possibilidade de englobar todos os departamentos da companhia no processo, na jornada de compras do cliente, desde o momento de convencimento até o pós-venda, seja de um serviço, seja de um produto, seja esse cliente um segmento privado, seja esse cliente um segmento público. Tá? Bom, afinal, o que o Liferay DXP faz? Se você não está preparado para uma estratégia digital completa, o Liferay DXP permite que você comece aos poucos, construindo um único site, ou um portal de cliente, ou uma intranet. Mas o que o Liferay DXP te entrega é uma plataforma única de gerenciamento e criação de negócios digitais, que englobe todos esses canais de forma fácil, de forma gerenciada e de forma onipresente, pervasiva, seja o usuário estando presente numa loja física, seja o usuário estando presente numa repartição pública, se a ferramenta de apoio que aquela organização usa for um portal baseado no Liferay DXP, essa solução vai ser entregue e o usuário vai ser reconhecido de forma única, de ponta a ponta. E como o Liferay DXP faz a entrega dessas soluções? Através de uma base sólida e estável, entregando soluções modulares,
com lógica de reuso para maior agilidade de negócio, fácil integração com seus sistemas de back-end, de seus parceiros e dos seus próprios negócios internos, e uma plataforma resiliente, construída para rodar sistemas de missão crítica. Ele entrega experiências mais atraentes, através de visões muito robustas e inovadoras, web e mobile, permitindo obtenção de opiniões e informações dos usuários através de formulários e workflows, e entregando front-end APIs, para permitir que se construa soluções HTML5 e CSS modernas, robustas, baseadas em React, Metal e outras tecnologias mais modernas para front-end. Te entrega ativos digitais seguros, organizados e disponíveis em qualquer lugar que você deseje. Seja num dispositivo móvel, seja num aplicativo que é o Liferay Sync, para te dar uma experiência à luz do que é um Google Drive ou um Dropbox, permite você ter seus arquivos e formulários e ativos digitais no seu computador, independente de estar logado numa interface web, permite a criação de conteúdo social e compartilhamento de forma fácil, leve e segura. E por último, tão importante quanto o resto, obter insights valiosos sobre o seu cliente através do Campaign Manager, que é uma solução entregue no Liferay DXP para a criação de segmentação de clientes e entregar conteúdos específicos para comportamentos reconhecidos desse cliente, e o Single Customer View, que é a possibilidade de você ter uma visão 360 graus do seu cliente, independente de qual canal esse cliente normalmente se relaciona com você. Mas o importante é que você vai ter uma visão integrada de quem é o seu cliente. Bom, e que tipo de benefícios o Liferay DXP entrega para líderes digitais? A gente separou em dois grandes blocos, um bloco de negócio, onde a gente vê algumas coisas muito interessantes, uma plataforma única e consolidada, gestão segura de dados, os dados não vão ser entregues para pessoas erradas ou em horas erradas, uma interface amigável, é fácil para usuários não técnicos e consistente em todos os canais, projetada para as prioridades de negócio, ou seja, suporta a criação de campanhas personalizadas, a fidelização e a retenção do cliente para a transformação digital, e permite, mais importante, entender o comportamento do usuário, a fim de ter informações valiosas sobre suas interações e hábitos de consumo. Na perspectiva de tecnologia, a gente tem uma plataforma projetada para colaboração, que entrega uma arquitetura de microserviços, ou seja, é possível você criar novos serviços, novas funcionalidades, sem impactar que já está pronta. Quer dizer, se você tem um ambiente de alta disponibilidade, a entrega de uma nova solução não vai impactar o que já está rodando. Uma solução de fácil integração e customização, permitindo conexão com sistemas legados, sistemas de terceiros, e que usa tecnologias populares entre os desenvolvedores, que é uma plataforma segura, integrada com frameworks e front-ends conhecidos por todo o mercado, o que faz com que tenha uma curva de aprendizagem muito suave e uma adoção muito rápida. Bom, já finalizando a minha parte da apresentação, fica aí uma provocação, e que o Liferay DXP serve como grande plataforma para ajudar a entregar. Posicione o cliente sempre no centro do seu negócio. Seja uma empresa customer-centric, que leva o conceito de qualquer que sejam seus processos de negócio, qualquer que sejam suas movimentações, principalmente no mundo digital, ter um foco no seu cliente. Tá? E aí, já fazendo uma transição da minha parte para a próxima, cabe o questionamento. Como saber se o cliente está satisfeito com a experiência digital dos meus serviços? Como saber se os meus sistemas estão respondendo de forma contento? Como saber se o meu cliente está conseguindo finalizar um processo de compra, ou processo de inscrição de um serviço, ou processo de submissão de uma reclamação? Então, essa é a hora que eu passo a palavra para o Ítalo Silva, que é o Sales Engineer da Dynatrace, que vai entrar em mais detalhes sobre o que é o Dynatrace e como monitorar a performance das soluções Liferay sobre o Dynatrace. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos.
Eu gostaria de saber se vocês estão vendo a apresentação aí desse lado. Acredito que sim. É, aqui para mim não há um Sim, visual. Ítalo. Tá Ítalo, ótimo. sim. Eu sou o Ítalo, eu trabalho na Natrice já tem algum tempo, tenho uma larga experiência em performance de aplicações e de ambientes computacionais. E agora, iniciando um trabalho junto com a Vertigo na monitoração e desempenho de portais Liferay. E a ideia dessa apresentação é mostrar um pouco do que é o Dynatrace, para que ele serve, aonde ele ajuda no caminho para a transformação digital. E no final a ideia é mostrar o produto funcionando. A gente tem o produto funcionando, monitorando o portal Liferay da própria Vertigo, tá? E a ideia é mostrar o produto online, tá? A apresentação ela não está centrada apenas em slides PPT, mas também em conteúdo online da ferramenta, tá? Então, falando um pouquinho do caminho para a transformação digital, eu peguei emprestado aí um gráfico do Forrester, de um artigo que eles fizeram em 2015, Digital Predator or Prey, no qual eles chamam a atenção para dois pilares muito importantes aí da transformação digital, né? A experiência do cliente, que é o eixo Y aí do gráfico, né? E a excelência operacional. Então eles entendem que para que você tenha sucesso no caminho digital, você precisa ter uma excelência operacional e uma satisfação elevada do cliente. As empresas que estão trabalhando nesse caminho, elas têm a opção de alavancar esses dois pilares ou ser o que eles chamam aí de uma presa, né? Uma empresa digital. Quem não é presa digital está conectado com seus usuários ou é um excelente executor operacional, tá? Mas o mais importante disso é que as empresas que realmente conseguem executar a transformação digital, elas unem esses dois quadrantes amarelos aí, que é a experiência do usuário com a excelência operacional, e se tornam Digital Master, tá? Então, é nesse contexto que a apresentação ela vai ser feita, né, no intuito de como é que eu faço para chegar ao quadrante vermelho ali e ser um Digital Master. Tá? Isso traz uma série de novas questões, tá? Como, por exemplo, como podemos evitar que problemas recorrentes aconteçam? Onde está o problema na infraestrutura que está impactando a minha aplicação? Como posso vencer meus SLAs, transformá-los em algo que eu consiga realmente garantir, né? O que posso fornecer para os meus desenvolvedores para que eu alavanque o loop do DevOps? Quais perspectivas posso dar ao negócio para aumentar a receita? Como podemos dimensionar o nosso gasto de infraestrutura? Então, essas questões são questões que são totalmente relevantes no contexto de uma transformação digital, né? E aí a gente pensa, o que está impedindo, o que impede que eu alcance respostas positivas para essas perguntas, né? Será que eu consigo ter uma frequência de versões que me ajude a corrigir os bugs da minha aplicação? E aí falando um pouco do Liferay, né, os bugs de integração ou de implementação, de maneira a ter frequência suficiente para evitar problemas na minha operação, né? Será que a dependência de fornecedores terceirizados está afetando a minha experiência digital? Será que a expectativa dos usuários sobre o tempo de resposta está adequado? Lembrando aí do efeito Google, no qual o usuário está habituado a fazer pesquisas desestruturadas e ter sugestões do que ele quer perguntar antes de terminar de escrever, e isso de forma praticamente instantânea? Será que a gente está conseguindo atender essa expectativa nos nossos portais, na nossa forma como nós tratamos nossos clientes? Será que eu consigo antecipar o comportamento do meu usuário e as exigências que o meu negócio tem em relação aos usuários, né? Ou será que eu vivo uma sala de guerra em um momento reativo e sempre vigiando meus dashboards de monitoração, de infraestrutura e verificando que existem problemas para todo lado e eu não consigo gerenciar proativamente meu ambiente? Essas são as perguntas que eu gostaria que todos vocês fizessem aí durante a apresentação, né? Porque a ideia é exatamente não cair nessa situação, né? Uma sala vermelha, onde problemas acontecem para todo lado e existe uma dificuldade em ser proativo
e a empresa acaba sendo muito reativa. Tá? Por que isso acontece? Porque todo o ambiente é muito interconectado, né? O Bruno disse agora há pouco que essa é uma das grandes dificuldades em se conseguir a evolução do ambiente digital, uma transformação digital, é a interconexão dos sistemas. Então, quando a gente fala de interconexão dos sistemas, a gente está falando de botar vários módulos encaixados uns sobre os outros, né, interconectados e tudo funcionando perfeitamente. Mas isso traz uma complexidade muito grande em termos de ambiente computacional e em termos de código. E como é que a gente faz, né, quando algo dá errado e aí a gente fica olhando para um cenário complicado sem saber por onde começar a identificar e resolver problemas, tá? E aí entra assim a nossa solução é a Dynatrace. A Dynatrace tem diversos produtos e aí para o Liferay a gente elege um que a gente chama de Dynatrace Application Monitoring, no qual ele é uma ferramenta que permite você gerenciar e entender o comportamento dos usuários e o que acontece na camada servidora e tem uma visão de toda a pilha tecnológica, inclusive de banco de dados, e suporta todo o new stack que nós estamos falando, inclusive o Liferay. Então, assim, Liferay é uma das aplicações, vamos dizer assim, que a ferramenta já está pré-preparada para monitorar e trazer uma visão completa e holística do que acontece. Tá? Como é que é feita a monitoração de um ambiente, seja ele Liferay ou qualquer outro? Ele funciona com agentes, que são os bonequinhos verdes aí instalados. Então, esses agentes eles são instalados nos servidores da camada web, na camada Java, .NET PHP, aqui especificamente para o Liferay a gente está falando de uma aplicação do tipo Java. Né? Existem agentes para mainframe também, e agentes para banco de dados, ou seja, a gente consegue ter uma visão literalmente fim a fim de toda a cadeia de entrega da aplicação, de forma a permitir uma visão do que acontece de forma bem holística e bem completa. Tá? Quando um usuário do meu portal ele acessa o Liferay, o servidor do Liferay, ele recebe de volta no dispositivo que ele estiver acessando um JavaScript. Esse JavaScript do Dynatrace ele permite a visão do que acontece na camada da experiência do usuário final. E aí tem uma coisa que a gente fala que chega a ser até um pouco mágico, que a cada ação do usuário, o Dynatrace é capaz de capturar essa ação e associar a essa ação uma chave primária, ou seja, uma tag, né? E essa tag, então, você acompanha toda a execução em todas as camadas que estão sendo monitoradas. Então, aqui a gente está falando de algo bem interessante, falando de Liferay, né? A capacidade de não só monitorar o portal do Liferay, mas monitorar a interação desse portal com as camadas integradas de outras aplicações, né? Desde que agentes sejam instalados em toda essa cadeia de entrega. E aí a gente começa a ter uma visão fim a fim do que acontece, seja esse usuário um usuário tradicional, web, desktop, seja um usuário mobile, ele estará sendo, a experiência desse usuário estará sendo monitorada. E a camada operacional, que é a camada de servidores e máquinas virtuais que atendem essa aplicação, também estarão sendo monitoradas, o que nos dá uma base para aqueles dois pilares que eu falei agora há pouco, que é a monitoração da experiência do meu cliente e a monitoração da experiência, da excelência operacional na camada servidora. E quando a gente fala camada servidora aqui, a gente não está falando só de data centers privados, a gente está falando de data centers que podem ser privados, podem estar na nuvem. No nosso exemplo, quando eu estiver mostrando aí a monitoração de forma online na ferramenta, os servidores estão todos no Amazon. E o que mostra assim, a capacidade e a flexibilidade da solução de estar se integrando a um ambiente bem moderno e bem disperso em termos de nuvem. Tá? Esses dados da monitoração eles são encaminhados a um Dynatrace Server e são armazenados em um banco de dados
e em arquivos. E esses dados, então, são visualizados numa camada web e numa camada HIT Client multiplataforma, que também é acessível pela web. Tá? Esses dados também podem ser exportados para outras soluções com capacidade de data mining, e de maneira a permitir a pesquisa de comportamentos de usuário, etc, etc. Tá? Então, essa é uma visão geral da arquitetura da solução, tá? E só finalizando aqui, a gente tem uma comunidade, né, da comunidade de usuários da Dynatrace, que é a maior comunidade de usuários de ferramentas APM que existe hoje, e essa comunidade ela cria plugins, né, que permitem que ambientes como o Liferay é um exemplo dele, em que você já tem a gente chama de Fast Pack, ou seja, você não só instala o produto, mas como coloca um plugin que já pré-configura o produto para aquele tipo de aplicação. E aí a gente está falando de plugins para Liferay, a gente está falando de plugins para VMware, a gente está falando de plugins para aplicações SAP e assim por diante. Ok? E aqui eu trouxe alguns slides só para exemplificar e poder detalhar um pouco mais daquilo que a gente está falando especificamente de Liferay. Tá? Então, exemplos de dashboards para análise de desempenho em Liferay. Então, existe um dashboard que é um overview que me diz, será que meu portal está bem? Então, ele tem aqui as principais funcionalidades do Liferay e a gente pode verificar se esses serviços estão bem ou não. Nesse exemplo aí tem serviços que estão bem, tem serviços que não estão bem. O que mais que ele traz aqui? Tempo de resposta da camada servidora, né? A quantidade de volumes de acesso, a distribuição entre camadas, né? Impacto nos servidores que estão sendo monitorados. Então, esse dashboard é padrão, a gente instala lá o plugin e ele já fica disponível, não tem nenhuma configuração adicional a ser feita. Tá? Ele traz aí uma visão de portlets, então, um exemplo para portlets do Wiki, onde a gente tem ali uma visão dos componentes que compõem a página, né? E um comparativo de performance entre a performance de hoje com de ontem, com dos últimos 7 dias, o que me dá uma visão de será que meu ambiente está melhorando, ele está piorando em relação à performance, em relação à falha, né? Número de ações processadas, número de visões renderizadas, entre outras visões. Tá? Então, em relação ao Content Manager, a gente tem também aí uma visão de performance de falhas por grupo, ou das páginas de um grupo específico, né? Também uma visão comparativa de hoje, ontem, os últimos 7 dias. Né? E será que existe algum gargalo na camada servidor? Então, a gente tem diversos dashboards, que mostram aí visões bem específicas do meu Liferay, como, por exemplo, será que as performances das páginas CMS, como é que elas estão, né? Então, eu posso selecionar uma página, ver o tempo de resposta dessa página, verificar detalhes de performance dessa página, os portlets que acompanham essa página. Visões do tipo, será que o meu cache está dimensionado de forma correta, né? Então a pergunta é, será que ele está sendo utilizado, né? Será que quando as pessoas estão navegando no meu portal, será que eles estão conseguindo uma performance boa porque os dados estão no cache e eu consigo ter uma resposta adequada? Será que eu preciso otimizar o meu cache para colocar mais dados ali dentro de maneira a permitir uma melhor performance? Então, esse tipo de visão bem detalhada. Será que os servidores do meu portal Liferay, será que eles estão adequadamente dimensionados em termos de CPU, memória, disco e rede? Né? Será que o meu processo do Liferay, minha JVM que suporta o meu Liferay, ela está dimensionado de forma adequada a atender as demandas dos usuários, né? E em relação aos meus usuários, como é que está o tempo de resposta, como é que estão as ações, quantas visitas existem, né? Como é que está a satisfação do meu usuário, que é o último gráfico à esquerda ali, User Experience Index, é um índice que varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior a satisfação do meu usuário. Então, você veja que a gente tem uma visão bem completa do que acontece, né? E uma capacidade de verificar também a interface com o banco de dados, né? Será que o host que suporta o meu banco de dados está adequado, né? Será que eu consigo identificar ali os comandos SQL mais lentos, né? E uma visão das piores, dos worst performance, né? Ou seja, aqueles que têm as piores performances dentro do meu Liferay, né?
Aqui eu tenho uma visão do 90% dos meus usuários, qual é a performance para eles ali, um tempo médio de 55 milissegundos para 90% dos meus usuários, variando até 500 milissegundos nesse gráfico aqui, né? E aí qual camada servidora, em qual API é gasto mais tempo, né? Quais são as ações mais lentas para os usuários finais, qual é o tempo médio de resposta dessas ações, né? E para os 10% mais lentos, qual é o tempo médio de resposta? Aqui mostra que é 17 segundos, né? Mais uma vez, qual é a camada servidora que mais está impactando e qual é a API que mais está impactando. Aqui nesse exemplo, a Hibernate é o que mais impacta, né? Então, uma visão bem legal, uma visão bem construída, foi desenvolvida junto com a equipe da própria Liferay pelo nosso laboratório nos Estados Unidos. Então é um negócio bem interessante, vale a pena usar, vale a pena experimentar. Tá? Vou passar agora para a ferramenta. Tá? Lembrando que a ferramenta ela tá sendo executada na Amazon, diante de uma aplicação Liferay da própria Vertigo, é o portal da Vertigo. Nós temos aqui usuários reais acessando a aplicação, nós temos aí uma monitoração sintética da Dynatrace, também monitorando de forma remota essa aplicação Liferay, e aí a gente percebe que essa aplicação ela usa conteúdo de terceiro, né, conteúdo do tipo Google, do tipo Facebook, são coisas que acontecem aí simultaneamente com a aplicação, tá? E essa arquitetura aqui da Vertigo, ela tem um servidor Tomcat, né, que acessa um banco de dados MySQL, tá? E também tem um banco de dados local para cache, tá? Quando a gente olha aqui a saúde desse servidor Tomcat, a gente percebe que não há gargalos em termos de CPU, memória e rede de disco. Também não há gargalos em relação à JVM que suporta o Liferay. Existem alguns erros, é normal, alguns exceptions acontecendo. Se eu quiser ver esses exceptions é bem simples, é só clicar ali em Show Erros que ele vai mostrar para a gente os erros que aconteceram aí na última hora. Então a gente tem ali alguns HTTP 400, né, 400, provavelmente 404, alguns arquivos que não foram encontrados, né, alguns logs que o desenvolvedor colocou lá e mostram algumas questões de falha relacionadas à execução, aqui no caso do JSON. Tá? Tem falha de autenticação normal, natural, né? O usuário que tentou acessar e não conseguiu. Legal, não tem falha relacionada à camada de usuário final. Voltando aqui no que a gente chama de cockpit, onde eu tenho a visão da esquerda para a direita, dos usuários à esquerda, camada do usuário, e em seguida a camada servidora e banco de dados à direita. Quando a gente integra isso com ferramentas, aplicações, nós teríamos aí na camada da direita outros servidores monitorados. Tá? Aqui embaixo a gente tem uma visão do lado esquerdo de experiência do usuário, uma visão de aplicação no meio, uma visão de infraestrutura do lado direito. Tá? Quando eu clico aqui em End User Experience, o Dynatrace abre um dashboard default, no qual a gente consegue visualizar a performance no mundo, tá? E aí a gente consegue ter uma visão aqui embaixo de tempo de resposta, que é a barrinha, versus tempo de rede e tempo de servidores. Eu vou abrir aqui um pouquinho o gráfico para a gente ter uma visão mais fácil dessa informação, né? Então aqui tem, se eu pegar aqui os últimos dados aqui, eu vou ter lá uma camada, tempo de resposta média ali de 13 segundos, tempo de servidores 0,4 segundos, tempo de rede de quase nenhum. Isso mostra aí uma performance muito boa na camada servidora, na camada da nuvem lá na Amazon, e um tempo de resposta relativamente elevado na média na camada do usuário final. Lembrando que cada usuário final tem um tipo de conexão diferente, então esse tempo ele pode ter impactos diferentes. Tá? Quando a gente abre aqui, detalhar nos Estados Unidos de onde vêm os acessos, a gente vê que está vindo de dois lugares diferentes. Vamos detalhar o Brasil para ficar um pouco mais no nosso mundo, né? A gente clica aqui nesse maisinho, a gente percebe que tem acessos aí de diversas localidades do país. E para cada localidade, o Dynatrace coloca ali uma referência de performance sobre ações de usuários que satisfeitos, tolerantes e frustrados. Tá? Então aqui para o Brasil,
temos aí várias localidades sendo monitoradas, sendo acessadas de diversas localidades. Tá? Do lado direito aqui a gente percebe quais são os browsers utilizados, percebe aqui no meio a duração média da visita, e aproximadamente quase um minuto, a duração média da visita. O índice de abandono relativamente alto, sinal de que as pessoas vão, acessam a página, a primeira página, e depois não fazem nada. Né? E a quantidade de usuários reais, a quantidade de usuários sintéticos, ações de usuários reais, usuários sintéticos, muito próximas um do outro. Tá? Legal. Se eu quiser fazer um drill down, por exemplo, nos usuários do Rio de Janeiro, vamos ver se tem alguém aqui do Rio, de São Paulo, Campinas, por exemplo, eu posso fazer um drill down aqui, visitas, e eu vou ver então as visitas que vieram dessa localidade. Eu percebo que foi só uma visita, eu percebo que é um usuário de Campinas, eu consigo visualizar aqui andando para a direita que é um usuário do Gomes Agent, ou seja, é um usuário sintético, é da nossa monitoração sintética. É um usuário que a gente chama do tipo last mile, tá? Então ele está executando de uma máquina de usuário final, cuja conexão dele é de 100 megabits por segundo. É um usuário que está sendo de usuário final, que tem uma alta velocidade de banda de internet. Voltando aqui para a esquerda, eu percebo que esse usuário sintético fez 4 ações. Se eu clico aqui, eu vejo as 4 ações que ele fez. Eu vejo o tempo de resposta de cada ação, que inclui renderização. Então o tempo de resposta de carga dessa página foi de 2,5 segundos, sendo que o tempo de servidor foi de meio segundo e o tempo de rede foi de 78 milissegundos. Tá? Se eu fizer um drill down aqui, User Action PurePath, eu vou ver o que aconteceu na camada de browser desse usuário. Então eu consigo ver aqui como é que foi a distribuição do tempo de carga da página. É só parar o mouse ali em cima da parte colorida, ele vai me dizer ali que teve um tempo de conexão de 3 milissegundos, teve um tempo de processamento de quase 2 segundos, o tempo de renderização visível, da parte visível do usuário, foi de praticamente 1,5 segundos, ou seja, a página ela demorou 2,5 segundos para ser carregada, mas o usuário teve a sensação, a experiência de 1,5 segundos de carga da página, que foi da parte visível da página. Tá? E a gente tem esse mesmo tempo quebrado para cada objeto que é carregado. Tá? Então, para cada objeto da página, a gente tem ali o tempo quebrado entre tempo de conexão, tempo de request, tempo de resposta. Tá? Se a gente fizer um drill down, mais uma vez aqui na camada servidora, a gente vai chamar aqui de PurePath, a gente vai ver que é possível a gente detalhar a execução da camada servidora. Deixa eu procurar aqui algo que tenha alguma lógica de negócio para a gente poder visualizar aqui os métodos que foram executados. Né? Eu estou clicando aqui no JavaScript, mas realmente aqui foi muito rápido e praticamente eu não estou achando aqui aonde ele executou a lógica. Tá? Vamos fazer por um outro caminho. Né? Vamos fazer por um caminho de ver as visitas. Né? Então, se eu quiser visualizar todas as visitas, ele já traz para mim aqui categorizar usuários satisfeitos, tolerantes e frustrados. Né? Se eu for aqui no caminho dos frustrados, eu devo ter aqui alguns usuários de diversas localidades do mundo, tá? Todos eles do meu sintético. Tá? Vamos tentar pegar um aqui que seja um usuário real. Vamos tentar achar um usuário real aqui. Vamos, por exemplo, pegar aquele que fez 5 ações ali. Ó. É um usuário sintético, mas ele fez 5 ações. Tá? E eu vejo aqui que ele clicou em Dynatrace Webinar. Ele clicou nesse link aqui, teve um tempo de resposta de 2 segundos. Se eu fizer um drill down aqui nesse cara, para ver a camada servidora, eu vou ver aqui que ele executou um puller receiver, e aí aqui eu vejo os métodos que foram executados para responder aquela solicitação. Tá? Inclusive aqui os comandos SQL que foram disparados contra o banco de dados, né, para responder aquela solicitação. E o tempo de cada um deles. Né? Então eu percebo que todos os caras que estão abaixo desse service demoraram 2 segundos. Tá? E que esse get content demorou 2 segundos. Né? E esse get content executou aqui uma camada, alguns métodos, mas onde ele demorou mesmo 1 segundo foi nesse wait. Né?
Então é legal, aqui não tem nenhum método específico feito pelo desenvolvedor da Vertigo, mas tem da própria Liferay. E eu queria mostrar para vocês que a gente tem a capacidade de ver esse código, né? Então eu posso clicar com o botão na direita, decompile o code, e aí eu vou ver lá o código da aplicação relacionado à execução daquele método, mostrando que a gente tem uma capacidade de não só ver a solução, a aplicação de forma fim a fim, mas também a capacidade de detalhar e de fazer um drill down no código da aplicação para um troubleshoot mais efetivo. Tá? Apenas para finalizar aqui, eu vou mostrar alguns dashboards do Liferay ao vivo, né, não em PPT. Então eu cliquei ali no Liferay Overview e aí eu tenho uma visão geral aí do meu Liferay, né? Todos os meus serviços estão ok. Eu tenho aqui uma divisão em camadas das execuções e eu percebo que a API de Liferay é a que mais consome recurso. Eu tenho uma JDBC que consome pouco tempo. Eu tenho um servidor só, nesse caso. Né? Tempo médio de resposta na camada do usuário final, aqui embaixo. Tempo de banco de dados, né? versus tempo de quantidade de execução. Né? Tempo médio de banco ali de 2 segundos. Tá? Uma quantidade de web requests gerando em torno de 305 por minuto. E o tempo de resposta médio da camada servidor ali, girando em torno de 200 milissegundos. Tá? Um negócio bem legal, a capacidade de engenharia reversa da solução. Quando eu clico ali no dashboard de banco de dados do Liferay, eu consigo ver ali que o meu banco de dados está rodando legal. O tempo de resposta já vi no outro gráfico lá, girando em torno de 2 segundos. Eu consigo ver que 100% das transações passam por esse banco de dados aqui, MySQL. E esse update é o comando mais executado nas transações, tá? Tendo um tempo total de execução de 14 de 1 segundo. Quando eu clico num comando SQL ali, eu consigo ver quem chama na parte de baixo ali, quem chama esse comando SQL. Então eu consigo ver que qual parte do código executa a chamada daquele comando SQL. Isso aqui é muito legal, porque nos permite fazer uma análise de performance relacionada ao banco, e é o que muitos desenvolvedores reclamam, né? Muitas vezes a gente identifica comandos SQL mais lentos, mas quem chama esses comandos SQL? Como que eu posso melhorar esse comando SQL se eu não sei de onde ele é chamado? Né? Então aí existe uma engenharia reversa que mostra para a gente de onde é chamado. E se eu quiser ver as transações que foram executadas a partir desse comando SQL, eu posso fazer um drill down por IPFs, aí ele vai trazer para mim a lista de transações que chamaram esse comando SQL. E aí a gente pode ver uma a uma delas o tempo de resposta. Se eu ordenar pelo mais lento, veja que teve um que demorou 28 segundos aqui, né? E veja que ele demorou 28 segundos fazendo um flush do Liferay, né? Assim, exemplos de troubleshoot que a gente consegue fazer aí. Tá? Bem interessante. Eu acho que a gente já está chegando aí perto do horário final que a gente tem. Eu vou pegar mais um dashboard desses aqui. Eu tenho vários ali para mostrar, mas eu vou finalizar nesse aqui, que mostra aí o comportamento da minha JVM que suporta o portal, né? Então, esse JVM está funcionando com muita folga em relação à memória, em relação à CPU, não chega a bater 15% de CPU, sendo que o tempo relacionado à aplicação em si é muito, muito baixo, 12 segundos, né? Gerando em média de 7 segundos aqui embaixo, né? A quantidade de threads está bem estável. Então, assim, existe a capacidade de monitorar ali garbage collection, a gente consegue ter uma visão bem detalhada da infraestrutura e de tudo que acontece no Liferay. Eu queria dedicar esse tempo final da nossa apresentação para perguntas. Então, eu conto aí com a ajuda do Bruno para responder perguntas que venham relacionadas ao Liferay e perguntas que venham relacionadas à monitoração do Liferay. Eu estou aqui à disposição para responder. Melissa, você sabe me dizer se tem alguma pergunta aí no chat? Por enquanto, não. Você está me ouvindo, Ítalo? Sim, perfeitamente. Tá. Eu não tenho perguntas. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, deixa registrado rapidinho, que dá tempo ainda da gente ler e responder. Como nós estamos em poucos,
Vocês também podem usar a ferramenta de Raise Your Hand, e quem tiver com áudio eu dou um unmute. Enquanto isso, se o Bruno quiser complementar alguma coisa, comentar alguma coisa. Bom, acho que talvez o que caiba complementar na apresentação aí, que foi bastante interessante do Ítalo, é dizer que o Dynatrace ele tem o Fastpack, que é esse conjunto de dashboards já previamente construídos para o Liferay, mas obviamente, acho que isso ficou claro, mas não custa ressaltar, obviamente a gente pode estender o campo de visão e os indicadores de negócio que a gente deseja observar para outros níveis e outras aplicações. Então, o que a gente consegue extrair de indicador e de visibilidade de informações específicas de negócio é muito além do que efetivamente o Fastpack traz nativo. Então, o exemplo foi direcionado para talvez mais a parte de infra e de system performance, mas é possível a gente levar o nível de monitoria para um grau bem mais elevado em termos das camadas de negócio. Então, acho que quem quiser e tiver interesse em explorar mais esses detalhes, é óbvio que nós estamos à disposição aí para tocar no assunto individualmente aí de cada perspectiva de negócio de cada cliente. Perfeito, eu acho que o comentário foi bem pertinente. Realmente a solução ela permite a monitoração de dados de negócio capturados diretamente no código da aplicação, sempre feito de forma bem específica e a desejo do cliente para montar dashboards desse tipo, mas cujas métricas que apareçam sejam métricas de negócio. Tá? Então, assim, tipo de exemplo, vou botar um pouco na prática, como se pudesse ter, se estiver falando aí de um e-commerce, eu puder ter um gráfico de faturamento do lado esquerdo, como eu tenho de CPU aí nessa tela, e do lado direito eu tenho um gráfico de performance da aplicação, de maneira a acompanhar se o meu faturamento ele melhora ou piora de acordo com a performance da aplicação. Esse tipo de coisa é totalmente possível via Dynatrace. Excelente. Ok. Nós não temos perguntas por enquanto. Vocês vão receber essa apresentação, então se surgirem dúvidas mais tarde, vocês podem entrar em contato conosco. Vocês têm disponíveis no Facebook, no LinkedIn, as redes sociais da Dynatrace Latam, Dynatrace Latin America e da Vertigo. Não deixem de entrar em contato conosco lá, nós sempre atualizamos essas redes com as nossas informações e informações do mercado. Eu vou deixar para que o Ítalo e o Bruno se despeçam e aguardo o contato de vocês, se você tiver. Ok. Nós estaremos à disposição para dúvidas e acho que a Melissa pode encaminhar para as dúvidas. Conosco. Desculpa. Seu áudio cortou e eu entrei. E espero. Não, imagina, você está me ouvindo? Sim. Melissa? Oi, vocês estão me ouvindo? Não. O áudio da Melissa está cortando, eu acho que eu posso finalizar aqui. Acho que a ideia é que as perguntas possam ser encaminhadas. As perguntas possam ser encaminhadas para a Melissa, tanto via LinkedIn, quanto via Facebook, ou quanto e-mail. Ela vai encaminhar essas perguntas para mim e para o Bruno, e a gente pode responder isso de forma oportuna. Acho que essa é a ideia. Perfeito. Da minha parte, eu gostaria de agradecer muito, em nome da Vertigo Tecnologia, a participação de todos, e reitero aí a disponibilidade para responder perguntas e questionamentos e aplicação prática aí no uso de cada negócio. Agradecer a Dynatrace, obviamente, pela oportunidade de criar esse ambiente e esse espaço para debate desse tema em conjunto.
e ao Ítalo pela apresentação aí também, que foi bastante elucidativa. E acho que, por mim, eu estou mais que satisfeito por essa sessão. Agradeço a todos. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia.